Expreso mis más sinceras condolencias Expresso por la minhas mais partida de nuestro sinceras hermano Luis condolências pela Olivares, partida do nosso irmão a toda la Luiz familia y Olivares, a a todos toda los a hermanos família, a allá todos en os Chile, irmãos lá no Chile, en estos momentos nestes en los momentos cuales nos están quais pasando por la pérdida estão de passando pela nuestro hermano perda de nosso irmão Luis Olivares. Luiz Olivares. Él ya no Ele está en ese já cuerpo não está nesse terrenal, corpo terreno, él se terrestre. encuentra en ese Ele cuerpo se encontra nesse teofánico, corpo teofânico, el cual o qual en su primera venida el Señor que na preparó sua primeira vinda para o todos los Senhor creyentes preparou en él, para todos os crentes nele, de lo cual e do qual, nos habla en el ou Evangelio disso según nos San Juan en fala el no Evangelho capítulo segundo São João, no capítulo 14, 14, verso 1 dice, no se o turbe vuestro versículo 1 corazón, diz: Não se creéis en Dios, perturbe o vosso creed también coração, en crede mí. em Deus, En crede la casa de também mi em Padre minha. muchas Na moradas casa de hay. meu Pai há Si así no muitas fuera, yo os moradas. lo hubiera Se não dicho, fosse assim, eu voy vos pues a teria preparar dito: lugar Vou, para pois, vosotros. preparar lugar Y para si me fuere vós. y os E se preparar eu el me lugar, for e vos vendré preparar otra vez, lugar, virei outra y os tomaré a vez, mí mismo, e para vos que donde tomarei yo como a mim estoy, mesmo, para que onde eu vosotros estou también ou estéis. estiver, vós também estejais. Ese cuerpo teofánico, Esse corpo teofânico, creado por Dios, criado por Deus, para todo aquel que cree para todo aquele que en su crê primera venida, lo cual na sua primeira ocurrió vinda, e durante la isso aconteceu dispensación durante a de la dispensação gracia. da graça. Y nuestro hermano E o nosso irmão Luis Olivares, Luiz Olivares, mientras estuvo en ese enquanto ele cuerpo esteve nesse corpo corruptible y temporal, corruptível e hizo contacto con la temporário, vida eterna, ele fez contato com a vida recibiendo al eterna, Señor en su primera recebendo venida, ao Senhor na sua primeira lo cual al vinda, creer e o en qual, su ao venida crer na y la sua primeira obra vinda e na obra que su venida estaría que a llevando a sua cabo, vinda estaria realizando, recibió fazendo, ese nuevo ele nacimiento recebeu esse novo y obtuvo así nascimento, e assim cuerpo ele teofánico. obteve um corpo teofânico. Porque cuando se habla de un Porque quando se nacimiento, fala de um nascimento, pues de tiene que haber nascer, un cuerpo, pois tem que tiene que haver, haber existir un um corpo, nacimiento de un tem cuerpo, que haver o nascimento de um y ese corpo. cuerpo es el cuerpo E esse teofánico corpo é o corpo creado por teofânico, Dios criado por Deus, en la sexta dimensión, na en sexta donde va dimensão, para la onde persona a vai, habitar a pessoa vai habitar en ou ese cuerpo morar espiritual nesse corpo y esperar espiritual allí e esperar por al lá momento en o donde momento, o el instante Señor onde o Senhor va a pasar vai por el passar paraíso, pelo la sexta paraíso, dimensión, pela sexta lo cual dimensão, es llamado que é paraíso chamado también por muchos, também de paraíso por de lo muitos, cual é hemos hablado chamado, en algunas e nós ocasiones, falamos disso em algumas ocasiões ou vezes, de falamos sobre esas etapas, essas etapas, ou ou seja, seja, grados esses graus ou que hay, níveis que existem, porque ven ustedes cuando porque vejam vocês que quando fue la primera venida del Señor, aconteceu a primeira vinda do Senhor, estaba estava ou era seno de chamado de o seio de Abraão. y E el seno de Abraham, o sea, o llamado seio el de Abraão, paraíso. ou seja, chamado de Pero paraíso, vean luego, mas ahí vejam se que abre depois esa aí sexta se dimensão abre essa sexta dimensão, se y abre entra en aí función e luego entra em função ou, ou la funcionando obra depois del da Señor en su obra primera do venida, Senhor na sua primeira vinda, entra em pero função, queda mas fica esse lugar también allí esse llamado el lugar, seno de Abraham, fica aí também chamado de o seio de Abraão, en donde es un lugar de espera onde ele é um lugar de espera, onde se espera para que cada persona que vaya que allí cada pessoa que vá até lá ou até aí reciba lo receba correspondiente, o que lhe cabe, o que lhe corresponde receber, e allí van para lá vão los 144 os 144 mil e as virgens fátuas, ou seja, para o seio de Abraão. E nós vimos isso em alguns estudos sobre isso, mas também está a sexta dimensão, en donde van para onde vão todos los que van a resucitar. os que vão ressuscitar. Pero ven ustedes, hay un Mas mensaje vejam que él vocês que predicó, existe uma mensagem que ele pregou, misterio de la guianza divina, o mistério da que foi guiança aí em divina, Chile, que foi lá no Chile, que él habló que si sale bien, la que ele persona falou va a que venir, se a y si no, pessoa se pues sair se bem queda allá. vai vir, mas se Pero não vean, fica todo ese por lá. misterio no fue abierto de Vejam que cómo todo esse sería mistério não foi aberto de como e seria, e
Tudo isso é o que se esteve falando e abrindo esse mistério do lugar para onde vão as pessoas que partem desta terra, tanto os incrédulos como também os crentes. E os simpatizantes também, os familiares. Ou seja, para algum lugar eles vão. Agora, a esperança dos familiares crentes, que parte, algum irmão crente parte, pois está consciente ou se tem a consciência que vai para a sexta dimensão e que tem uma promessa de uma ressurreição, a qual essas pessoas estão incluídas na ressurreição. Agora, ao irmão Branham lhe falaram que ele vai vir até ele, vai chegar até ele, que seria julgado. No livro dos selos fala isso e também nas eras, no editado na 228, nos fala, aí também nos fala sobre essa história, na qual nela nosso irmão Branham, ele foi ao paraíso, ou seja, para a sexta dimensão, diz... E imaginava que era isso que eu temia, eu estava imaginando, e o homem falou aqui, nós estamos repousando enquanto esperamos a vinda do Senhor. E tinha medo disso, irmão Branham. E aí ele escreve, a vinda do Senhor, o paraíso, a sexta dimensão. Eu respondi, eu quero vê-lo. Ele disse, ainda não podes vê-lo, mas logo ele vem em breve. Quando ele vier, virá até ti em primeiro lugar e tu serás julgado conforme o evangelho que tu pregaste. E nós seremos teus súditos. Eu disse, você quer me dizer que eu sou responsável por todos estes? E ele disse, todos. Tu nasceste um líder. E ele escreve líder, rei. Escreve. Perguntei, serei responsável por cada um. E o que de São Paulo? E ele me respondeu, ele será responsável pelo seu dia. E aqui desenha uma pedra angular e as eras. Então disse, eu preguei a mesma mensagem que Paulo pregou, e a multidão clamou. Nisso nós estamos confiantes. Agora vejam como, de que forma que lá estão esperando pela vinda do Senhor. E a vinda do Senhor é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. E isso... tal como foi a primeira vinda do Senhor, que passou pelo seio de Abraão, depois de ser crucificado, passou pelo seio de Abraão, e houve um labor, um trabalho que ele realizou. Ele pregou aos espíritos que foram desobedientes no tempo de Noé. Veja, a sua terceira etapa também foi para os perdidos. Almas encarceradas nos fala de tudo isto. E depois ele passou para ao seio de Abraão. E depois aconteceu a ressurreição, então. Apenas foram 3 dias. Agora vejam como que tudo isso na sua segunda vinda também seria cumprido dessa forma. Assim, agora ele já não terá que passar pela quinta dimensão, porque já para esse tempo estará aberta. E se estará pregando já para eles assim, nesse nível, onde já estará falando assim de uma forma mais clara e mais aberta para esse grupo dos perdidos, porque a terceira etapa impacta também aos perdidos. Mesmo que já se esteja falando mais para a noiva, mais direcionado à noiva para dar-lhe a fé de rapto. Se tem falado mais e já se entrelaçando com as virgens fátuas e também os 144 mil e também os incrédulos. Tudo vai de uma forma progressiva. Ou seja, que quando já chegar o tempo onde já se fale abertamente a todas essas pessoas que já não têm oportunidade ou chance,
já aí vai se cumprir plenamente aí Apocalipse 11. Lembre-se que esse é um ministério adotado. E por isso, por causa disso, pode realizar, fazer todo esse trabalho, pode dizer, ninguém me tira a vida, eu a ponho por mim mesmo para voltar a tomá-la. A mesma coisa que aconteceu com Jesus. E seria a segunda pessoa depois de Jesus que somente ficará ausente por 3 dias. Agora vejam vocês que assim como o esperavam, os do Antigo Testamento esperavam a Jesus, neste tempo final estão esperando a vinda do Senhor lá ou por lá para realizar esse juízo, não o juízo final depois do milênio, esse é outro, não é esse juízo que nós estamos falando, fazendo referência, o juízo falado pelo reverendo William Branham lá no paraíso, na 6ª dimensão, esse juízo e depois regressar à terra. Nenhum ser humano depois de Jesus cumpriu essa promessa, ou essa escritura. Os que se foram, partiram, ainda não voltaram, porque não podem regressar ou voltar até que as 2 oliveiras passem pelo paraíso e seja o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos lá, e isso está embasado no 7º selo e no 6º selo. Agora vejam, esse é um sinal muito importante que o mundo verá, esse sinal, porém, será apenas por 3 dias. E depois haverá esse grande terremoto, acontecerá, onde ressuscitarão e todos os que ele traga da 6ª dimensão. Isso foi o que Jesus falou no Evangelho segundo São João, no capítulo 5, onde nós vemos aí no versículo 25 que diz, em verdade vos digo que vem a hora e agora é quando os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e aqueles que a ouvirem viverão. Aí foi que ele escreveu em carne, ou seja, que tudo isso se estará cumprindo sob esse ministério messiânico, no qual estará chamando por ele com essa voz de arcanjo, aclamação, voz de arcanjo e trombeta de Deus, os 3. E as 3, as faz, ou seja, as faz o Messias na sua vinda, um só, o ungido. Os faz. E disso o apóstolo Paulo nos falou em 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 em diante. Tampouco queremos, irmãos, que ignoreis a respeito daqueles que dormem, para que não vos entristeçais como os outros que não têm esperança. E se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também entrará Deus com Jesus aos que dormiram nele, pelo qual vos dizemos isto em palavras do Senhor, que nós que vivemos, que tenhamos ficado até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormiram, porque o próprio Senhor, com voz de mando, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que vivemos, os que tenhamos ficado, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para receber o Senhor nos ares, e assim sempre estaremos com o Senhor. Portanto, animai-vos uns aos outros com estas palavras. Que estas sejam palavras de consolo para todos os irmãos lá reunidos, familiares, irmãos da mensagem do nosso irmão Luiz Olivares. E ele foi um irmão lutador e trabalhador na obra de Deus. Foi um dos que dirigia aí o devocional em La Flórida com o nosso irmão Patrício. E ele compôs também alguns hinos. Um irmão que nós apreciamos, enquanto ele esteve nesse corpo terreno, e continuamos apreciando e amando ele, porque os santos não morrem, senão que dormem, e que brevemente vão despertar novamente, como falou ou disse Jesus aos seus discípulos. Lázaro, dorme e vou despertá-lo. Eles não entendiam isso, por isso que depois, no fim, ele diz, Lázaro está morto, porque estavam perguntando muito certamente para ele. Lázaro
morreu. Pronto veremos a Luiz Olivares. Eu tive a oportunidade agora, quando eu fui até o Chile, de saudá-lo. Lembramos alguns cânticos que ele cantava. Lembramos, ele chegou a cantar um corinho, um pouquinho de um cântico que foi um corinho assim, e eu levo essa lembrança dele aí nessa última vez que eu o vi. Mas já quando eu volte a vê-lo, eu vou ver nesse corpo jovenzinho, o qual corpo que primeiro estarei vendo no seu corpo teofânico primeiro. Depois o estarei vendo no corpo glorificado que ele prometeu. Será a segunda pessoa, separado de Jesus, ou exceto Jesus, com exceção de Jesus, que viu esses espíritos lá no seio de Abraão, antes de ressuscitar. Assim também as duas oliveiras estarão vendo a todos esses corpos teofânicos lá. Ou seja, que mesmo que as pessoas que vão daqui para lá, as quais estão esperando pela ressurreição, essas pessoas vejam que chegará o momento em que o último vai ver a todos eles, e já depois os verá com o corpo glorificado e eterno a todos eles. Assim que, brevemente, o estarei vendo junto com todos os de lá, e vocês também, quando forem ressuscitados eles também. Ou quando eles sejam ressuscitados, vocês também o verão. Que Deus console vossos corações e que continuem se preparando para esse momento glorioso de alegria, de felicidade, que brevemente o Senhor realizará no cumprimento da ressurreição. Lembre-se que ele disse: olha como se mexe a ressurreição, ou seja, na carpa, na tenda. Ou seja, que a carpa tem a ver com fé de rapto, ressurreição, transformação, o estabelecimento desta nova dispensação, e tudo isso, tudo cabe ou pertence ao ministério sob carpa, sob tenda. Que Deus os abençoe e guarde. E hoje, segunda-feira, 9 de dezembro deste ano de 2024, que a paz do Senhor reine em vossos corações e continue passando um dia de paz e que estejam conscientes de que não é o fim para Luiz Olivares. Bem melhor, ele está descansando já sem nenhum sofrimento. Ele está esperando por lá o chamado. Assim que Deus os abençoe e guarde a todos.